Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à NLW Connect. O meu nome é Wellison Arley e eu vou estar te guiando aqui nessa pequena jornada, pequena, mas suficiente para a gente aprender muita coisa legal sobre C#, muita coisa interessante, legal sobre .NET. Também, então vai ser pequeno aqui essa jornada, mas a gente vai aprender bastante coisa, eu prometo. O foco deste evento vai ser a prática. A gente vai ter uma imersão aqui no back-end, vamos construir juntos uma API utilizando ali C#, .NET. Eu falo mais à frente sobre ali as funcionalidades que nós vamos desenvolver, não vai ser o foco dessa aula, mas você pode estar pensando assim: Wellison, nunca trabalhei com C#, nunca tive contato aí com esse tal de C#, com esse tal de .NET, eu vou conseguir criar API junto com você aí, API proposta? E a resposta é sim, você vai conseguir. Tudo que eu mostro nas aulas, tudo que eu vou mostrar nas aulas ali, a parte que a gente vai desenvolver juntos, eu vou explicar como funciona, por que eu estou fazendo daquela forma. Então não se preocupe, você vai sim conseguir estar desenvolvendo a API proposta. Agora, por questões de tempo, eu não vou me aprofundar tanto em coisas, por exemplo, o que é uma API, como que uma API funciona, o que é o Swagger, por exemplo, como que é a comunicação HTTP, isso eu não vou conseguir explicar. Então, o conhecimento prévio é importante só para você não se sentir aí perdido, perdida em alguns pontos, que não tem problema, tá? O importante é você fazer o proposto, prestar atenção e entender ali o que eu estou explicando, fazer junto comigo, desenvolver junto comigo. Nessa jornada aí, eu espero que não aconteça, mas pode surgir algum problema. Então, se tiver algum problema acontecer aí com a sua máquina, com o Visual Studio, com o ambiente, enfim, e talvez até dúvidas mesmo, que é o seu primeiro contato com o C#, vai ter o fórum do evento, você pode colocar lá as suas dúvidas, que a comunidade, que o pessoal vai te ajudar, tá? Então não desista, é o meu primeiro contato aqui, surgiu algum problema, não desista, faça o proposto aqui que você vai entender. Então eu vou sim estar explicando tudo que eu vou estar desenvolvendo ali, por que, como que aquilo funciona, não vou me aprofundar. Se surgir alguma dúvida, o fórum tá aí com as pessoas para te ajudar, beleza? O foco dessa aula aqui, o objetivo dessa aula é eu preparar junto com você o ambiente. Então eu vou me concentrar nessa aula aqui no ambiente, vamos preparar o nosso ambiente bonitinho aqui para a gente dar continuidade nas próximas aulas. E aí eu, Wellison, vou estar utilizando Windows e Visual Studio. Windows e Visual Studio, Windows é o sistema operacional, é o sistema operacional, Visual Studio é a IDE mais comum, mais utilizada no mundo C#. Não vou recomendar aqui utilizar Visual Studio Code. No mundo C#, utilizar Visual Studio Code para desenvolver API, esse tipo de coisa, não é bom. E não é que eu tenho nada contra ali o software, não. É porque para o mundo C# não é legal. Você vai ter problemas ali para fazer debug, que não vai funcionar direito, não vai dar suporte a arquivos de resource, por exemplo, que é importante para a gente estar centralizando as nossas mensagens. Então, para o mundo C#, Visual Studio Code não é adequado, não é bom, eu não vou recomendar. Eu vou estar utilizando Visual Studio. Agora, o Visual Studio ele só funciona para o Windows. Se você lembrar aí que anteriormente você pode ter visto que existia uma versão do Visual Studio para o Mac, que eles chamavam de Visual Studio for Mac, esse software não existe mais, a Microsoft retirou do mercado. Então o foco da Microsoft, o foco do Visual Studio apenas para Windows. Se você utilizar outro sistema operacional, Linux, Mac, eu recomendo você utilizar uma IDE, você está utilizando Rider. Eu particularmente não sou especialista em Rider, já utilizei ali para alguns projetos pontuais, como desenvolver com C# aplicativos para o iOS, então você não vai fugir, vai precisar utilizar um Mac, então lá é a IDE que eu utilizo para isso, mas não tive tempo ainda de me aprofundar.
mas eu recomendo utilizar o Rider porque vai funcionar melhor, vai te dar todos os recursos disponíveis, o debug vai funcionar, vai ser melhor do que utilizar Visual Studio Code. Beleza? Aqui, ó, na tela, inclusive, eu vou até deixar esse link se você quiser. Tem a página aqui da JetBrains, que é a empresa que é responsável aqui pelo Rider. Então já tá aqui, ó, jetbrains.com/Rider. Aqui falo que essa ideia vai cobrir, olha, C#, .NET, F#, que é uma outra linguagem da Microsoft, Blazor, Unity, .NET MAUI aqui, WPF, que é Windows Platform. Então, sim, essa ideia é uma ideia muito boa se você estiver utilizando outro sistema operacional. Clicando em download, repare, existe até para Windows aqui. Eu tenho amigos que gostam muito do Rider e utilizo o Rider até mesmo no Windows, Mac, Linux. Então, se você já conhecer, se você quiser testar, você pode estar fazendo download e instalando o Rider. Eu vou estar utilizando Visual Studio aqui mesmo, tá? Sobre o Rider aqui, se a gente volta na página do Visual Studio, visualstudio.microsoft.com, você vai reparar que tem Visual Studio, Visual Studio Code, que eu não recomendo, mas aqui, ó, Download Visual Studio, Community, Professional e Enterprise. Aqui em cima, ó, nessa parte de Download, eu vou clicar aqui e você vai reparar também, ó, Community, Professional e Enterprise. Você tem que escolher uma dessas opções. Community é a versão gratuita. O Rider aqui, ele é pago, mas ele também tem uma versão gratuita. Você pode estar fazendo o download aqui da versão Community do Rider também, assim como o Visual Studio. Então os dois aqui vai ter a versão Community, que é a versão que nós vamos estar utilizando. É a versão gratuita que vai funcionar certinho e por ela ser gratuita, a gente precisa atender algumas regras. Não vamos desenvolver um software aqui que vai gerar lucro para a gente. Estamos apenas estudando, explorando o mundo C# e essas ideias aqui. Eu vou estar utilizando Visual Studio, mas o Rider também tem a versão Community. A partir do momento que a gente vai para uma empresa, aí sim a gente vai precisar utilizar ou a versão Professional ou a versão Enterprise dessas ferramentas. Cada um tem que ler os termos ali para saber a partir de qual ponto que a gente vai estar utilizando a Professional ou Enterprise. É número de funcionários, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Belezinha? Vamos utilizar então aqui Community, porque a gente está apenas estudando, a gente está desenvolvendo um software gratuito aqui, só para estudos. Aqui, ó, na tela, voltando aqui para o site do Visual Studio, como eu disse, Community, clicar aqui para fazer o download, e ele está me perguntando aqui onde que vai fazer o download, pode ser aqui mesmo na pastinha download, a gente só aguarda um pouquinho, aqui deu 100%, aí, então clicando duas vezes aqui, ele só perguntou para eu confirmar aqui a instalação. Então já está aqui preparando para instalar. Posso clicar aqui em continuar. Ele vai instalar aqui uma coisa que ele chama de Visual Studio Installer. Então só clicar aqui em continuar. Ele vai fazer alguns downloads, instalar algumas dependências aqui na sua máquina. Vai ser bem rapidinho esse processo, não se preocupe, ó. Já fez o download, já instalou tudo. E aí assim que essa telinha aqui terminar de instalar o que precisar, ela vai abrir no outro monitor aqui, ó. Vai abrir essa telinha aqui para você. Vamos entender aqui o que a gente precisa fazer. O Visual Studio, ele vai instalar tudo aqui para você. Tudo que você precisar para criar um projeto, ele já vai instalar tudo certinho para você. Só que você precisa marcar aqui quais os workloads que você quer trabalhar. Ó. Então, por exemplo, no nosso caso, nós precisamos marcar apenas esse primeiro aqui, ASP.NET e Web Developments. Somente isso aqui, você só precisa marcar nisso aqui, que ele vai instalar ali os SDKs do .NET, tudo certinho para você. Veja que você tem outras opções, ó. Você pode estar utilizando isso aqui para desenvolver bibliotecas lá para o Azure, você pode trabalhar com Python dentro do Visual Studio, Node.js, aqui eu já expliquei sobre .NET MAUI, certo? Ó, essa opção aqui dentro de desktop e mobile aqui, ele vai instalar os SDKs tudo bonitinho para você. Então tem mais coisa aqui, ó, C++, Game, você pode estar utilizando aqui Unity
para desenvolver os seus games com o Visual Studio, veja, tem bastante workload aqui que você pode estar instalando. No nosso caso, apenas esse primeiro aqui já é suficiente. Essa aba aqui de Individual Components não é importante para a gente, pode deixar aqui como default também. Agora, eu gosto de marcar aqui essa Language Packs aqui em inglês. Eu gosto de utilizar aqui a versão do Visual Studio em inglês por dois motivos. Primeiro, eu achei a tradução meio estranha, não me acostumei com ela, então eu tenho mais preferência para utilizar em inglês. E além disso, a maioria dos tutoriais, que às vezes dá algum probleminha, eu preciso dar uma pesquisada para ver o que está acontecendo, o Visual Studio nesses tutoriais estão em inglês, então é mais fácil de acompanhar. Claro, você pode utilizar outro idioma aqui, ó, tem português Brasil, espanhol aqui, russo, japonês. Se você quiser, você pode estar trocando. Eu prefiro deixar em inglês, então eu vou garantir aqui que está marcado em inglês, tá? E a última aba aqui, a localização da instalação. Por default, ele vai vir aqui no C2 pontos, é esse primeiro caminho aqui que ele vai estar instalando. Você pode deixar default, eu não gosto, eu não utilizo instalação de programas aqui dentro de C2 pontos. Eu tenho um HD separado aqui para instalar os programas, então tem a opção aqui dos 3 pontinhos, ó. Eu clico aqui nos 3 pontinhos e aí eu tenho aqui esse meu HDRI, essa localização que eu chamei de E. Aqui eu criei uma pasta chamada Visual Studio, então seleciono ela, selecionar a pasta. Então eu quero instalar o Visual Studio dentro aqui de E2.Visual Studio. Não tem nenhum problema você instalar dentro de C, eu não gosto, o meu C aqui é um SSD, então eu prefiro instalar dentro de um HD que eu tenho separado aqui na máquina, beleza? Somente isso aqui, então Workloads aqui, marca a primeira opção, aqui Individual Components, não precisa se preocupar com isso. Os idiomas eu gosto de manter em inglês e aqui a localização eu troquei por default é C, eu não gosto. Agora no cantinho aqui tem esse botãozinho aqui de instalar e aí você só garante que está marcado aqui, ó, instalar enquanto faz o download. Ele vai fazer o download aqui já instalando à medida que ele for concluindo aqui esses downloads. Então deixa essa opção marcada aqui, selecionada na verdade, é um combo box aqui e é só clicar em instalar. Vai aparecer essa telinha aqui, em cima a porcentagem vai ser de toda a operação de coisas que ele precisa fazer o download e embaixo aqui de coisas que ele instalou. Enquanto instala aqui, eu vou acelerar o vídeo, eu já volto com você daqui um pouquinho, porque é normal essa parte da instalação do Visual Studio demorar um pouquinho, alguns minutos ali, 10, 15, 20 minutinhos, é normal, não se preocupe, vai fazer todo um download ali, uma instalação logo em seguida, então sim, pode demorar um pouquinho, não tem problema. Vou acelerar o vídeo aqui e já volto com você quando tiver concluída aqui a instalação com sucesso, beleza? Depois de alguns bons minutos aqui, o Visual Studio, ó, ele terminou de baixar e instalar tudo que precisa. E aí você vai ver que vai ficar esse Visual Studio Installer aqui. Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, não se preocupe. Mas ele vai abrir automaticamente aqui o Visual Studio para você. Você pode estar fazendo login aqui, criando uma conta Microsoft para ficar logado no Visual Studio. Isso vai servir se você utilizar, por exemplo, o Copilot, que aí ele vai se integrar tudo direitinho aqui com a sua conta. Não é o meu caso, então eu vou clicar nessa opção aqui, pular por agora. Então clica aqui nessa função pular por agora. O que ele vai te perguntar aqui? Você pode estar escolhendo o tema que você quer utilizar. Tem 4 opções aqui. Eu gosto de utilizar o Dark Mode, então eu vou marcar ele aqui, ele já estava marcado, só vou garantir. E aí é só clicar em Start Visual Studio. Ele vai fazer rapidamente aqui mais algumas configuraçõezinhas aqui por baixo dos panos. E aí, já sumiu aqui e ele abriu só aqui no outro monitor. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar aqui, a gente vai estar olhando o Visual Studio depois, porque eu quero te mostrar algumas coisinhas ainda aqui no Visual Studio Installer. Você pode estar clicando aqui em modificar a instalação, que você vai conseguir ter acesso à mesma telinha onde a gente selecionou os workloads.
Então, por exemplo, eu quero marcar aqui .NET MAUI. Então eu marco aqui, clico aqui em modificar, que ele vai instalar apenas o .NET MAUI aqui para mim. Você pode estar trocando aqui o idioma se você quiser. Enfim, então aqui pelo Visual Studio Installer você pode clicar em modificar, que você consegue modificar aí as instalações. Aqui você vai executar o Visual Studio, não precisa, ele vai criar para você um atalho, mas você pode estar utilizando por aqui. E nessa opção de mais aqui você pode reparar, fazer a desinstalação, coisas desse tipo. Então o Visual Studio, cheque, nós fizemos a instalação. Essa instalação aqui já trouxe pra gente o SDK do .NET, tá tudo completinho, tudo bonitinho. Só que antes da gente encerrar aqui, vamos fazer uma conferência rapidinho, ver se tudo está funcionando mesmo. Se a gente volta aqui, ó, essa aqui é a tela inicial do Visual Studio. Eu vou explicar mais à frente aqui como que ela funciona, como que ela está dividida aqui. Vamos nos preocupar em testar apenas. Ó, clique aqui, criar um novo projeto. Quando você clicar nessa opção, vai carregar essa segunda telinha aqui, onde ele vai carregar aqui os templates que foram instalados, templates ali para .NET MAUI, para C#, enfim, então vai ter templates aqui que você pode estar escolhendo de projetos para criar. Eu explico mais sobre isso depois. A primeira opção aqui, ó, que eu vou selecionar, Console App. Cuidado aqui, ó, Console App, e só tenha certeza que o ícone aqui, ó, tá C#, tá? Porque existem outras linguagens que o Visual Studio dá suporte também, então cuidado para não criar projeto com foco na linguagem errada. Então vou selecionar aqui Console App. Se para você não estiver aparecendo, não tem problema, clica aqui na barra de pesquisa e digite Console App, e aí ele vai pesquisar para você. No meu caso já apareceu, vou estar clicando nessa primeira opção. Olha, tem Console App aqui para VB também, Visual Basic. Tome cuidado aí, selecione Console App com o símbolo aqui do C#. Então selecionei, clico em Next. Eu vou selecionar qualquer diretório aqui, qualquer nome, porque é só para testar, depois eu vou lá e vou excluir. Então clico em Next aqui novamente. Vou selecionar aqui .NET 9 sem problemas, posso deixar aqui para baixo o padrão mesmo, clico em criar. Quando eu criar, ele vai criar ali um aplicativo que vai executar no console para mim. E aí ele nesse template, ele vai vir ali com o famoso Hello World. Vamos só executar isso, só para a gente garantir que está funcionando tudo bonitinho. Vai demorar um pouquinho aqui também, lembre-se que a gente acabou de instalar o Visual Studio, então vai demorar, ele vai carregar algumas coisas, mas no momento que eu explicava isso, ó, já trouxe aqui uma forma bem simplificada de uma classe, Hello World, e aqui espaço, vou colocar o Ellison, sei lá, Ctrl S para salvar, deixa eu dar um zoom aqui. Aí, pronto, então uma forma bem simplificada de uma classe aqui, simplesmente um console.writeLine Hello World, que eu posso escrever o meu nome, você pode alterar, enfim, ou você vai pressionar F5 no teclado, ou vai clicar nesse play aqui, ó, cuidado que é esse play aqui e logo em seguida o nome do seu projeto. Então, ou pressione F5, ou clica aqui, ele vai buildar a sua aplicação, esse build já conferir se não tem nenhum erro de código, se está faltando algum ponto e vírgula. Aqui a gente está utilizando o próprio template, o template não vai vir com erro. Logo em seguida que ele fizer o build, compilar o seu projeto, ele abre aqui, ó, o console e escreve aqui Hello World. Então assim a gente tem o nosso teste, tá funcionando, te vejo na próxima aula. Ambiente aqui, cheque instalado, estamos liberados para continuar com a nossa jornada aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.